Os esteroides anabolizantes podem promover uma série de efeitos colaterais, mas em mulheres, alguns deles são bem estigmatizantes e podem comprometer bastante a qualidade de vida delas, beleza? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar sobre os principais efeitos colaterais que as mulheres podem ter ao utilizar esteroides anabolizantes. E logicamente, deixe teu like para o quê? Para fortalecer o canal e mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve para não perder nenhuma novidade, beleza? Beleza. Quando a gente fala de mulheres, a gente tem que ter noção de algumas coisas, tá? Ó, as mulheres produzem o quê? 10 a 30 vezes menos testosterona. Então a mulher tem muito menos testosterona que os homens. Elas têm muito mais sensibilidade androgênica. O que é que significa dizer isso, Gabriel? Sensibilidade androgênica significa dizer que um pouquinho a mais de androgenismo nessa mulher, de capacidade androgênica que um medicamento pode causar, já pode promover efeitos virilizantes nessa mulher, masculinizantes. Então, pouquinha coisa a mais na mulher pode ser algo fatal para ter esses efeitos. Tudo bem? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Já nos homens, o que acontece? Os homens já desenvolveram os caracteres sexuais secundários masculinos. Eles já têm uma testosterona alta, eles já estão acostumados com androgênios. Então, eles não vão se preocupar com alguns efeitos colaterais, tudo bem? Já outros, eles vão se preocupar, e é o tema de outros vídeos aqui do canal. Beleza? Beleza. E aí, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher o medicamento que a gente vai dar para essa mulher. Por quê? Porque, veja bem, quando a gente fala de esteroide anabólico androgênico, a gente tem duas coisas. Ó, o que eu falei aqui? É esteroide anabólico androgênico. E aí você já vai entender só na palavra aqui. O que é o A de anabólico? Anabólico. O que é anabólico? É capaz de promover o quê? Anabolismo, crescimento. Então é aumento de massa muscular e aumento de massa óssea, principalmente. E esse outro A aqui, Gabriel, é o quê? É androgênico. Androgênico. O que é androgenismo? É o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Vamos deixar aqui mais fácil. Virilidade. Então é a capacidade que o esteroide tem de virilizar. Beleza. Virilizar. E aí, cada esteroide tem a sua propriedade. Por exemplo, se eu estou falando uma testosterona, gente, uma testosterona é um esteroide que tem o quê? Tem alto anabolismo e tem alto androgenismo. Então, nas mulheres, testosterona, pensando em aumentar a massa muscular, não é algo interessante. Gabriel, eu já vi testosterona em mulheres. Não é possível? É possível. Mas geralmente é o quê? Testosterona em gel, em doses baixinhas, para o tratamento de disfunções sexuais, o desejo sexual hipoativo. A gente não vai, por exemplo, usar uma duratestrona na mulher para ela ganhar mais massa muscular, por quê? Porque ela vai androgenizar demais, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente vai falar de mulheres, a gente vai escolher esteroides com menor capacidade androgênica. Beleza. Então, o que é que a gente está vendo aqui primeiro? Que a gente vai escolher o quê? Os esteroides. Escolha. A gente vai escolher os menos androgênicos. E a gente vai também ter que se preocupar com outra coisa, gente. Qual é essa outra coisa, Gabriel? A dose. A dose e o tempo de uso. Mas principalmente a dose. Por quê, Gabriel? Por quê? Porque veja bem. Vou dar um exemplo aqui. Oxandrolona. Oxandrolona. É um esteroide que é bem anabólico e pouco androgênico. Beleza. É um esteroide que poderia ser utilizado por mulheres? Sim. Temos vários estudos clínicos com oxandrolona no público feminino. Porém, se eu exagero na dose, por mais que a propriedade intrínseca da medicação seja ser pouco androgênica, se eu coloco ela demais, o pouco vira muito. O pouco vira muito. Então é pouco androgênico, mas eu taco a chibata. Taco a chibata, eu gero muito androgenismo. Então, por exemplo, tem mulheres que acham, por exemplo, que 20 mg de oxandrolona é uma dose baixa. Rapaz, 20 mg é uma chibata para a maioria das mulheres. Não é uma dose baixa.
Eu quero que você comente aqui embaixo. Já viu alguém dizendo que 20 miligramas é a dose de mulher? Cara, te digo que não é. E te digo que sim, se a mulher usa um oxandrolona de qualidade adequada, como o oxandrolona do mercado paralelo, que é farinha pura, que 20 miligramas é 5, não, eu tô falando de 20 miligramas mesmo, manipulado. Você vai ver que vai sim virilizar. Não são todas as mulheres que vão ter muita virilidade com isso, mas sim, grande parte das mulheres vai, tá? Principalmente aquela mulher que vai usar pela primeira vez. Então a mulher vai usar pela primeira vez a oxandrolona, já chega com 20 miligramas, vai se ferrar. Vai se ferrar. Tá bom? Beleza. Beleza. Entendi. Quais são, então, Gabriel, os colaterais? Quais são os colaterais específicos? Porque a gente está discutindo de efeitos colaterais virilizantes. Eu entendi que depende da dose, depende da medicação, mas quais são os colaterais de forma global, assim? Vamos lá. Vamos discutir aqui. Bem, primeiro colateral que a gente tem que falar aqui é queda de cabelo, alopécia e acne. O que é acne, gente? Espinhas. O que é alopécia, gente? Queda de cabelo. E aí o que vai acontecer? Essa mulher muitas vezes está usando esteroide anabolizante querendo se sentir mais bela. E no erro na dose ou no erro do medicamento que ela escolheu, ela acaba tendo o quê? Queda de cabelo e acne. Ela fica com a pele papocada. Ela fica quase careca. Então, ela vai estar indo num caminho oposto ao da beleza. Então veja, te digo com convicção, para a mulher, menos é mais. É melhor que ela use menos dose, trabalhe muito bem a dieta e treino, do que ficar querendo colocar mais dose e querer gerar o resultado pelo esteroide, porque ela vai virilizar, ela vai masculinizar e vai ter esses efeitos colaterais. Cara, eu te digo assim, não adianta para a mulher ficar com o cabelo ferrado e cheio de espinha se ela tá com um quadríceps maior. Pro global das mulheres, tá? Eu tô falando pra mulher que é atleta de fisiculturismo. Mas você vai ter que concordar comigo. Para as mulheres, muitas vezes o que ela quer é ficar um pouquinho mais forte. Então ela precisa de dieta e treino. O esteroide seria só um amplificador ali. Para aquelas que não fazem uso clínico, logicamente. Que eu não estou indicando. O que mais? Cara, um outro problema que pode acontecer com as mulheres, né, é o aparecimento de pelos. Né? Então a gente vai aumentar os pelos corporais. Os pelos corporais. É o famoso hirsutismo. Então ela vai ficar toda peluda. Muitas mulheres começam a desenvolver barba. Então a mulher vai ficar barbuda e careca. Barbuda e careca. Complicado. Outra coisa, além dos pelos corporais. Voz. Voz da mulher. Pode ficar com a voz mais grossa, gente. Por quê? Porque o esteroide ele pode causar um espessamento das cordas vocais. E esse espessamento, se prolongado, pode se tornar irreversível. Então a mulher vai utilizar o esteroide, vai ficar com aquela voz, vai prolongar esse uso, aquela voz vai ficar, e mesmo que ela pare de utilizar o esteroide, ela vai continuar com a voz zoada? Vai. Por isso que é importante avaliar muito bem. E caso esse colateral comece a surgir, já trate de imediato. Porque tratando de maneira precoce, existe muito menos chance dele se perdurar de maneira irreversível. Tudo bem? Além disso, a gente tem o quê? O aumento do clitóris. Aumento do clitóris. Então a mulher vai ter uma hipertrofia do clitóris. No começo, gente, o clitóris ele começa a ficar só um pouco mais inchado. E depois ele começa a desenvolver um processo de fibrose. Nesse processo de fibrose, ele pode se tornar o quê? Um problema irreversível. Então a mulher vai ter um clitóris aumentado de forma irreversível, muitas vezes. É claro, como eu falei, da mesma forma das cordas vocais, se eu pego esse problema na base, eu consigo tratar com muito mais efetividade. Lógico, né? Às vezes hipertrofia de clitóris, às vezes é um negócio pequeno, às vezes é uma coisa que às vezes até aumenta o prazer da mulher durante o ato sexual, e algumas até gostam, principalmente no começo. Mas quando perdura demais, quando fica um negócio maior, muitas vezes se torna algo estigmatizante. Então muitas vezes a mulher, ela tem receio às vezes de ter a relação sexual porque o clitóris está muito grande. Às vezes a mulher tem vergonha da própria voz, gente. Às vezes a mulher começa a ficar toda peluda, fica cheia de espinha, vive tendo que botar maquiagem em tudo, se cobrir, cabelo todo zoado. Não é isso que a mulher quer. Não é isso. Tudo bem? É claro, Gabriel, quero me aprofundar nesse assunto
Quero aprender mais sobre esteroide anabolizante, sobre efeitos colaterais, como tratar esses colaterais. Te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um médico ou profissional da saúde que quer atender com assertividade e segurança o usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Tudo bem? Beleza. Além disso, o que a gente pode ter? A gente pode ter alterações menstruais. Então a gente pode alterar a menstruação, tudo bem? E a mulher pode ter, por exemplo, uma menstruação que vai ficar espaçada. Algumas mulheres também ficam o quê? Sem menstruar, é até comum, tá bom? Mas a gente pode ter também o quê? Virilização da face. Então ela começa a ter um rosto masculino. Você olha para a mulher e você não vê mais uma mulher, você começa a ver quase que um homem. Porque ela está usando dose muito alta, virilizando demais. E às vezes até o corpo dela, a distribuição de gordura, a composição corporal dela fica parecendo masculina. É lógico, essa questão aí da virilização do rosto e até do corpo acaba sendo muito mais no abuso, tá bom? No abuso. Uma mulher que acaba utilizando uma dose um pouquinho maior, por exemplo, de oxandrolona, ela tem que ter principalmente queda de cabelo, acne, aí a voz, o clitóris, a menstruação, mas a virilização da face, do rosto, acaba sendo algo realmente daquelas mulheres que são bodybuilders mesmo, que abusam demais, beleza? O que acontece muitas vezes também é que a mulher usa às vezes um injetável, por exemplo, Primobolan. Primobolan é um medicamento que tem o quê? Tem baixa capacidade androgênica, beleza? Pode ser adequado para mulheres? Cara, na teoria pode, só que só é vendido no mercado paralelo. E no mercado paralelo a gente sabe que tem o quê? Muita contaminação. E muitas vezes esse Primobolan é testosterona. Até porque testosterona é muito mais barata, Primobolan é bem caro, e aí as empresas vendem como se fosse Primobolan sendo a testosterona. E a mulher está usando testosterona, né? Então às vezes não foi nem o efeito da dose. Foi o efeito do quê? Do medicamento que estava contaminado com testosterona. Então não foi a dose. Foi o quê? Foi o medicamento que é muito androgênico, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Claro, além disso, as mulheres também podem sentir outros efeitos colaterais que os próprios homens podem sentir também, né? Alterações neuropsiquiátricas, irritabilidade, aumento de ansiedade, aumento de agressividade, pode sofrer dependência, pode sofrer prejuízo cardiovascular também, pode ter o quê? Agressão ao fígado. Então assim, você tem que ter muita prudência. Isso aqui é o que a mulher acaba tendo que o homem não tem. O homem não vai desregular a menstruação, não aumentar o clitóris. Ele pode ter queda de cabelo e pode ter acne. E os pelos também podem aumentar, mas não é uma coisa que geralmente preocupa os homens. Mas isso daqui, ó, isso daqui é algo que acaba sendo muito estigmatizante para as mulheres e a gente precisa falar sobre esse assunto de verdade, né? E eu tenho certeza que agregou na tua vida, então se você vai deixar teu like e se inscrever no canal. Isso aqui te ajudou. E aí, Gabriel, quais são os esteroides que eu poderia escolher? Você falou aqui de oxandrolona, mas eu queria saber mais sobre a oxandrolona. Como é que eu posso fazer isso? Cara, tem um vídeo completo sobre a oxandrolona. Vou deixar aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.